Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de 4 de julho. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira de feriado, né? Nos Estados Unidos. 4 de julho, dia da independência norte-americana, feriado, bolsas fechadas, Treasury também fechado, então liquidez no mercado internacional reduzida em função da saída aí, da pausa no mercado norte-americano. Isso ontem mesmo já foi sentido na Bolsa Brasileira, né? A partir das 14 horas as bolsas americanas já estavam fechadas, mas isso não impediu a Bolsa, né, o nosso querido Ibovespa, de marcar mais um recorde histórico, né? 140.927 pontos, 1,35% de alta, puxada aí pelos bancos, principalmente, né, no dia de ontem, né? Teve altas significativas das instituições financeiras que ajudaram a puxar aí o índice para cima, né? Itaú subiu 2,47%, deixa eu ver se eu acho os outros aqui. Não são necessariamente as maiores altas. Na Bradesco preferencial subiu 2,38%, Itaúsa 2,11%, Bradesco ordinária 2,12%. Cadê? Deixa eu ver o Santander aqui, se eu acho. Acho que o Santander não foi muito bem, nem o Banco do Brasil, mas mesmo assim o setor financeiro acabou ajudando bastante a Bolsa a chegar nesses novos patamares aí, 140.927 pontos, acumulando uma alta neste ano de 17,16%. E aí vamos raciocinar aqui o seguinte: no Brasil continua aquela mesma conversa sobre o que vai ser feito do IOF, agora que foi judicializado, né? O Hugo Motta está sofrendo nas redes aí um cancelamento, aparentemente. Não sei se isso é exatamente uma preocupação, porque você normalmente é cancelado por aqueles que já não gostam de você, né? Não é uma novidade, né? Por exemplo, eu ser cancelado por quem não gosta de mim, essa pessoa, na verdade, não sei nem o que ela estava fazendo me seguindo, né? Embora eu siga pessoas que eu não goste, que eu discorde, só pelo exercício, intelectual, né? Ouvir a outra parte e às vezes até ver se tem alguma coisa que preste, né? Mas se você já está fazendo isso para ouvir, opiniões contrárias, você não vai cancelar porque ouviu uma opinião contrária, né? Eu digo que essa é a tolerância com os que pensam iguais a mim, que é a tolerância dos intolerantes, né? Então você não tolera ninguém que pensa diferente e ainda se diz tolerante porque você convive com aqueles que têm o mesmo pensamento que você, que não tem nada de tolerância. De qualquer maneira, o Hugo Motta está sofrendo um pouco com esses ataques, reclamou um pouco do Haddad, segundo aí fontes dos jornais, de que o Haddad estaria fazendo pouco de drama, né? Dizendo que não ligaram para ele para avisar, que ele foi surpreendido. Parece que não foi bem assim, segundo o Hugo Motta, mas todos têm reclamado aí que não levar essa questão para o STF não foi uma boa, né? O Arthur Lira, inclusive, falou sobre isso ontem também e falou que, abre aspas para o Arthur Lira, né? O Brasil vive uma tensão como poucas vezes se viu na nossa história, em um desafio à democracia, né? Muita gente falando aí das coincidências, né, de você ter uma aprovação tão baixa quanto o Lula está tendo agora e impeachments e outras consequências ruins aí. Não acho que é motivo para isso, obviamente, mas é claro que deixa tudo mais difícil para o presidente Lula, né, e para o governo Lula. Apesar disso, o Lira, que é o relator do projeto daquela isenção para quem ganha até R$5.000 mensais, diz que deve continuar andando esse assunto, né, e ninguém acredita que vá parar, porque está todo mundo nas eleições de 2026 já, né, e ninguém vai ser contra uma benesse desse tamanho. De onde vai sair o dinheiro aí, né, para compensar
como é que se diz, essa concessão, né, que o Estado está dando aí dos impostos, é outro problema. Os partidos têm falado que podem negociar, mas ninguém sabe muito bem o que negociar, né, e como negociar essa história do STF. A verdade é que o PP, o PSDB, Solidariedade, o União Brasil, PRD e Republicanos, Podemos e Avante, né, essa confederação aí de partidos, entraram também com uma ação no STF pela declaração, né, de constitucionalidade, aquela ação declaratória de constitucionalidade para garantir a validade do PDL, né, que é o projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto presidencial, né? Então, vocês veem que isso vai dar pano para manga e os partidos já mostraram que não vão aceitar muito facilmente a derrubada dessa medida no STF. Bom, como eu falei, aliás, eu não sei se eu acho que eu não falei, lá nos Estados Unidos, o Trump conseguiu a aprovação do BBB dele, né? Aqui a gente tem o nosso BBB, que é aquela coisa que o PT, até mostrei para vocês ontem na live, na terça-feira, na live de terça-feira, aquele vídeo do PT dizendo que tem que tributar o BBB, né, que são os bilionários, os bancos e as bets. Lá nos Estados Unidos também tem o BBB deles, né? O Trump conseguiu aprovar o Big Beautiful Bill, que é o projeto grande e lindo de corte de impostos e aumento e aumento de despesas, né, basicamente. Mas é um projeto mais voltado para o corte de impostos e que muita gente tem olhado com um pouco de desconfiança, né? Não foi isso que afetou o mercado ontem, mas ontem o payroll acima do que estava sendo esperado. Lembra que eu falei sobre o payroll ontem? A expectativa era de 110 mil vagas criadas, foram 147 mil vagas criadas. Mais emprego, mercado de trabalho mais aquecido nos Estados Unidos, significa que o Jerome Powell está mais certo do que errado em esperar um pouco mais para cortar os juros. Com isso, aquela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que estava em 25% para esse mês de julho, caiu para 5%, então praticamente foi-se embora. E até mesmo a expectativa em setembro, que era 90%, mais ou menos, caiu para 65%, essas probabilidades de um corte em setembro. Então, o mercado de trabalho vindo mais forte, teve queda no desemprego, caiu de 4,2% para 4,1%. Isso tudo dá mais tempo para o Powell pensar em cortar juros, né? Para o Fed pensar em cortar juros, porque ainda a economia está aquecida e ele não tem que buscar aí uma reaceleração econômica, uma vez que os Estados Unidos continuam gerando emprego e continuam crescendo, né, de certa forma. Então, é uma sexta-feira meio esvaziada, não tem nada de muito importante. Tem uma decisão aí do Dias Toffoli, que autorizou, aqui no Brasil, né, obviamente, que autorizou o ressarcimento, aí, o dinheiro que vai ser usado para ressarcimento do pessoal que foi surrupiado, né, naquele golpe que estavam dando aí nos aposentados e pensionistas do INSS. Esse ressarcimento pode ficar fora da conta do déficit primário, então não conta para a meta fiscal, né? Então, mais uma exceção à meta fiscal. E é aquilo que a gente vem falando, né? Por isso que ninguém mais leva muito a sério essa história da meta fiscal, porque tem muita coisa que está fora, né? Você, se for ficar ruim para o seu cálculo da meta, você tira da meta fiscal e aí também não faz mais sentido nenhum você olhar para isso. Apesar disso tudo, o real continua se apreciando, né? Mesmo ontem com payroll mais forte, expectativa de juro mais alto por um tempo mais longo do que antecipado nos Estados Unidos, que fez com que o dólar se apreciasse contra a maioria das moedas, aí, principalmente o DXY, né, que compara o dólar com uma cesta de moedas aí desenvolvidas. O dólar aqui continuou se depreciando e o real já vale aí, $1 já vale 5,40
reais, né? Então o dólar aí na casa dos 5,40 novamente, muita gente aí, muitos bancos revisando a expectativa do dólar para o fim do ano, tanto do dólar quanto da inflação, em função do dólar, né? Com o câmbio apreciado, a gente tem uma pressão inflacionária menor. E aí as expectativas vão se reencontrando e o Banco Central do Brasil pode começar a pensar daqui a um tempo, porque ele está tentando controlar bastante essa narrativa, daqui a um tempo pode começar a pensar em cortar os juros. Por enquanto, o juro longo tem acompanhado bastante as treasuries, né? Como ontem, que são os títulos públicos norte-americanos. Como ontem os juros lá subiram, os juros longos aqui também subiram, embora você tenha aí, como é que a gente fala? Na ponta curta aqui no Brasil tenham ficado praticamente estáveis, né? E subindo um pouco mais aí na ponta média e longa. Como eu falei, bom momento para se posicionar em pré-fixado, mas isso não vai durar para sempre e o movimento de reversão, de fechamento dessa curva vai ser bastante acentuado, bastante rápido assim que o Banco Central começar a indicar que deve começar a cortar juros, né? Que esse tempo bastante prolongado está chegando ao fim, né? E aí o mercado se antecipa. Então, se você tem aí uns 10, 15, 20%, dependendo do seu apetite a risco, vale a pena você procurar aí um pré-fixado. Uma coisa importante para quem está procurando renda fixa nesse momento é prestar atenção, em função de toda essa conversa da MP 1303, que ontem até a gente falou um pouco mais com a nossa querida Maria Carolina Gontijo, do Duquesa de Táxi, na nossa live. Se você não assistiu, assista a live, está no nosso canal no YouTube, no Esquina Sucupira. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção na renda fixa é que os spreads entre o crédito privado e os títulos públicos estão muitíssimo curtos, muitíssimo pequenos. Então, sopés é horrível, né? Mas assim, avalia bem se vale a pena você comprar um crédito privado, correr o risco de empresa, de calote, de crédito, né? Que está no crédito privado, em vez de você ficar no título público, que é o título, né, que a gente considera aí livre de risco, porque no fim das contas o governo vai pagar você. Haja o que houver, né, porque ele imprime dinheiro. Então é basicamente isso. Então prestem atenção, mas se você não quer nem passar por essa dificuldade, vai direto no Tesouro Direto e compra por lá mesmo. Tem 2029, 2031, veja aí mais ou menos um prazo que lhe apetece e já trava uma taxa alta que a gente espera que não fique tão alta por mais tanto tempo, muito em função dessa ancoragem aí das expectativas de inflação que estão melhorando e também porque cresce a ideia de uma oposição mais forte no ano que vem, né, eleitoralmente falando, porque o Lula não consegue reverter aí essa popularidade baixa que ele está, né? E parece agora cada vez mais, quanto mais o tempo passa, parece cada vez mais difícil. Ainda não está na casa do impossível, mas já está na casa do improvável, e as coisas estão cada vez mais complicadas. Lembrando, o mercado se antecipa. Então, pré-fixados e mercado acionário, vale a pena aumentar um pouco a exposição se você ainda não aumentou. Lembre-se, né, conheçam aí o perfil de investidor de cada um de vocês, conheçam qual é a tolerância a risco que você tem, para não colocar mais aí do que você está preparado para ter. Se você precisar de alguma ajuda, obviamente, me procura nas minhas redes aí, a gente vai conversando e acha uma solução para você. Beleza? Então, um abraço a todos nessa sexta-feira, bom fim de semana. Hoje ainda tem a nossa newsletter com, como é que se fala? Com a performance das nossas carteiras recomendadas. Então, lá no finzinho da tarde, a gente solta aí a nossa newsletter lá no esquinasucupira.substack.com. Beleza? Bons negócios a todos nessa sexta-feira de feriado nos Estados Unidos. Não se esqueçam, então, liquidez reduzida na Bolsa Brasileira. Bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá, força Sucupira!
Acorda, sucupira!